Bom, pessoal, o convidado de hoje é o empresário, consultor Marcos Neme, uma bagagem aí fantástica no mundo da tecnologia, da TI, implantando sistemas, criando coisas inovadoras e sensacionais nos mais diversos bancos. Ele sempre foi um cara muito ligado aí no mercado financeiro e depois empreendeu. A gente vai escutar essa história toda aqui do meu querido Marcos Neme e eu espero que vocês curtam bastante esse programa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão 21 e hoje é mais um convidado muito especial para falar da sua vida empresarial, da sua trajetória, dos seus projetos, meu querido amigo Marcos Neme. Neme, seja muito bem-vindo aqui a esse papo, vamos falar aqui de um monte de assuntos e muito obrigado por ter aceitado o convite. Que isso, bom dia a todos, bom dia a você. E agradecer assim, tremendamente esse convite, porque é algo assim muito valioso. Pega bem aqui. Tá certo, né? Você sabe que eu sou um tremendo fã aí da sua trajetória. Eu digo para todo mundo que não existe um mentor empresarial melhor do que você. Você é um cara que dá sempre muitos insights, muitas orientações, por conta da sua experiência, da sua trajetória toda. Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente, por favor, né? Bem, o que se associa mais à situação que a gente vive hoje, né, a minha trajetória é ligada, não intencionalmente, não, digamos assim, dentro de um processo racional, mas ligada à inovação de maneira geral. Então, quando eu tinha dos 15 aos 17, por exemplo, eu tinha uma banda de rock. Tá certo? Aos 17 tocava na Record. Opa! Eu acompanhava o pessoal que cantava lá e tal. À noite saía para tocar em boate em São Paulo, isso em São Paulo. E se entrava alguma fiscalização, eu tinha que ir para o banheiro porque eu não tinha 18 anos. Tinha 17. Então, quer dizer, estou dizendo, era inovador na época no sentido de que os Beatles tinham surgido, quer dizer, era uma coisa nova, né? Mas a minha banda era mais de música do que de cantar. A gente seguia muito mais a linha dos Shadows naquela época e tal. Então, que é uma história, né? Depois eu dei uma passagem pela Bahia, voltei. E entrei na USP, né? E na faculdade de engenharia, mas eu tinha passado vestibular, tinha passado um monte de faculdades, né? E isso depois acabou conduzindo um outro caminho. Mas eu entrei na USP e surgiu uma oportunidade de trabalhar à noite lá na USP. Assim, eu terminava o expediente, eu ia trabalhar num computador. O computador na entrada e saída eram cartões perfurados, que eram as coisas da época, tá certo? Nós estamos falando em 60 e alguma coisa, final da década de 60. E lá eu comecei a fazer, quer dizer, eu trabalhava imprimindo os cartões da loteria esportiva, que tinha aquele númerozinho, então ficava produzindo cartões numerados para ir para as agências de loteria. E o computador pifava, então eu ficava lendo os manuais ali e aprendi a mexer com aquele botar negócio. No ar de novo. E aí surgiu uma oportunidade, eu precisava ganhar mais dinheiro, né? Estava lá na Politécnica, eu prestei um concurso para o Banespa, fui trabalhar à noite, perfurando cartão, aí houve um processo seletivo, que o Banespa ia trazer os primeiros /370. É sempre coisa nova, né? A gente fala aqui é coisa hiper antiga, mas lá na época era tudo novo. O que tinha. Aí eu me candidatei, acabei passando, então, e fiz isso. Larguei a engenharia, eu tinha passado para física também. Aí
fiz a transferência para física, para estudar à noite, e fiz 6 meses de curso da IBM e virei o responsável pelo suporte dos equipamentos IBM. E daí é que eu vim para o Rio, novamente ligado a alguma inovação acontecendo. Por quê? O Banespa montou uma área num lugar na Lapa, em São Paulo, né? Que é diferente da Lapa do Rio. O posicionamento, assim, é mais distante da cidade, tá certo? E do centro da cidade. E lá naquele local funcionou toda a parte de processamento de dados, o Banespa funcionava ali, etc. Tal. E eu decidi fazer o seguinte: tinha uma agência do Banespa para atender os funcionários que trabalhavam nesse núcleo de administração. Então eu resolvi demonstrar que já dava para ter agências online. Pô, que bacana. E peguei e fiz um módulo do sistema de conta corrente para fazer as operações online ali. Então isso fez com que... Pioneirismo danado isso daí na época. É, isso fez com que o gestor dessa área, que era da área de OIM, da área de TI, etc. tal, do banco, convidasse um amigo dele, que tinha estudado nos Estados Unidos e era diretor do Rio Data Center. Era o data center da PUC, aqui nessa época. E ele foi lá avaliar o trabalho que eu tinha feito. O resultado é que ele me convidou para vir trabalhar aqui. E aí, em seguida, quer dizer, passou um tempo, aí algumas outras coisas aconteceram, e eu vim para cá para trabalhar num projeto inovador, que era construir o sistema de teleadministração de banco de dados do BNDES. Poxa. Então, a gente tinha uma equipe, né? Uma equipe que estava montada aqui, isso pela Consulpuc. Então eu mudei do Rio, tinha uma filha de 2 anos, tá certo? Estava nessas alturas com 27, 28. E vim com a minha filha, com a minha mulher. Veio de mala e cuia. De mala e cuia para pegar esse negócio para fazer. E eu fiz toda a parte de infraestrutura em Assembly, de barra 370, que funcionava como sistema operacional para suportar as aplicações. Quer dizer, então você fazia uma consulta, o SQL estava sendo inventado, mas o sistema, você fazia uma consulta assim: selecione os projetos do agente tal. Essa era a linguagem do troço. O pessoal estava desenvolvendo SQL, né? Tem alguma semelhança, mas não foi baseado numa coisa e outra. Então isso era interpretado, lido essa pergunta em português, gerava um módulo fonte em Assembly, tá certo? Em Assembly do barra 370, aquilo a gente compilava e cadastrava, tá certo? E o sistema que eu tinha construído tinha todo o processo de conexão entre os módulos e tal. Então você fazia essa pergunta, salvava e depois você podia chamar, que ele executava. Então isso ficou 7 anos funcionando no BLS. Sensacional. Então isso aí é o começo das coisas. Depois eu passei pela Light, por exemplo. A Light estava querendo instalar um sistema também, tudo baseado em IBM, né? Você sabe que a gente, consultor, atua numa área, aprende uma ferramenta e começa a prestar serviços, vender aquele know-how que você tem, né? Aquele conhecimento. E a Light precisava de alguém para treinar o pessoal de TI a usar o SIX, que era um módulo de acesso remoto, né, de gestão de teleprocessamento do barra 370. Então eu pensei o seguinte: a Light tinha um Ligue Light que o pessoal ligava por telefone, conversava lá com as pessoas. Eu falei, pô, vou fazer o treinamento do pessoal, vai ser o Ligue Light online. E foi assim, quer dizer, eu dei o treinamento pessoal, quando terminou o treinamento, a Light tinha o Ligue Light online. Sensacional. Que foi o resultado do curso. Bom, sempre uma
sempre atitudes muito inovadoras, muito precursoras na época, né, Neemi? Como você estava falando, uma coisa natural, não era algo planejado de fazer assim. Exatamente. Então as coisas vinham, quer dizer, e a minha história tem muito disso, assim, de convites, né? Como foi aquele de São Paulo para vir para cá, e as coisas acabaram continuando assim. Então, o Banerjee, por exemplo, decidiu, o Banerjee era o maior cliente da antiga Burroughs, virou Unisys, né? Na América Latina. E ele resolveu comprar equipamento IBM também. E, obviamente, gera uma confusão interna, etc. Mas ele queria implantar determinados sistemas e o mercado me indicou. Para auxiliar nessa implantação. Para auxiliar. Então eu fui para lá como consultor e acabei sendo convidado a assumir a superintendência de sistemas, né? No momento em que houve a eleição do Brizola, e aí estava mudando toda a estrutura, aí me convidaram para assumir a superintendência de sistemas. Eu preferi não assumir, porque a superintendência é muito próxima da diretoria. Eu falei, na hora que ele organizar isso aqui, né? Assim, francamente, eu fiz uma análise e eu falei, vou ficar pouco tempo nessa posição, mas aceito assumir a gerência de desenvolvimento. Então eu fui gerente de desenvolvimento de sistemas do Banerjee por algum tempo, com a promessa de que minha situação formal seria regularizada porque eu não tinha prestado concurso, né? Lá em São Paulo, no Banespa, né, naquela história que eu contei, eu era concursado, né? Mas aqui para o Banerjee eu era consultor. Então aí passou-se um tempo, uns 4, 5 meses, e um banco privado da família Mariani, tá certo? Dos filhos do Clemente Mariani e tal, que era o Banco da Bahia Investimentos, né? A família tinha o Banco da Bahia, tinha uma petroquímica em Camaçari, um dos irmãos, inclusive, era presidente da Abiquim, tá certo? Então, a família toda que funcionava assim. Então, eles resolveram também partir para a IBM, essa história que era a mudança da época. E lá foi você para lá. E aí a Anderson Consulting, naquela época, né, que era quem atuava naquela época, me identificou, me convidou e acabei indo para lá. Então lá eu fui como assim, uma área de gerência de inovação, né, para cuidar do plano diretor de TI. Dali eu assumi a gerência de informática. E uma das coisas que aconteceu no banco é que o banco, de vez em quando, tinha uma questão com o Banco Central pelo tempo que ele levava para entregar a posição contábil. Tá certo? Porque o banco tinha ele tinha sido um banco comercial, nessa época era um banco de investimento só, ele tinha vendido as agências. Ali na Candelária tem uma agência grande do Bradesco, uma porta redonda, aquela era uma agência do Banco do Bahia, quando ele era... E o prédio, a sede, isso que eu estou contando, aconteceu naquele prédio. Né? Ele funcionava lá. Então eu acabei... Que hoje é Souza Cruz lá, ou pelo menos era. Não, porque tem vários prédios, né? Aquele prédio continua, eles estão mudando para o Porto Maravilha. Ah, entendi. Foi vendido para os chineses, virou o Banco da Bahia Investimentos, virou o BBM, foi vendido para os chineses e agora está mudando para o Porto Maravilha. Mas, resumindo, eu acabei eu fiz uma operação que assegurou que o banco tinha a informação contábil, o balanço dele. Eu consegui fazer com que o balanço dele fosse o primeiro publicado dos bancos do Rio de Janeiro. Pô, sensacional, coisa maravilhosa. Até me chamaram a atenção porque eu publiquei cedo demais. Mas, então, isso aconteceu e eu acabei virando diretor de todo o back-office. Tá certo? Eu cuidava da administração, contabilidade, TI, etc. desse banco. Neemi, agora me diz uma coisa aqui.
E como é claro que todas essas ações aí foram empreendedoras, mas como é que você realmente aí começou a empreender mesmo, ter empresa, começar... Então, o que aconteceu num determinado momento, surgiu uma empresa canadense que começou a ter uma relação com o Bamerindos, e o Bamerindos queria fazer uma transformação, e essa empresa canadense ia pegar aquela transformação. Novamente falaram no meu nome. Eu era diretor do Banco da Bahia de Investimentos. E eles estavam querendo alguém para gerir o processo aqui no Brasil. Então eu saí do Banco da Bahia, montei uma empresa de consultoria, na verdade já tinha montado, estava fazendo uma série de coisas. E para pegar esse negócio, né? E aí o que aconteceu é que veio a crise do México, e a empresa canadense perdeu muito dinheiro no México e desistiu de vir para o Brasil. Eita. Então eu fiquei pendurado, porque eu tinha saído tudo apostado naquele negócio, né? Fiquei basicamente um ano assim, com a minha empresa de consultoria, mas mais ou menos nessa época o Daniel Dantas estava montando o Opportunity, estava saindo do Icatu, indo para o Opportunity. E eu fui convidado a auxiliar a montagem da área de TI, e eu terceirizei a área de TI de lá. Então, aí já começaram a ser empreendimentos próprios, né? Aconteceu que em seguida eu fui convidado a assumir uma direção de um banco em Resende, o Banco Porto Real. Eu acabei indo para lá, mas desde lá eu montei coisas aqui. Então eu tinha, modéstia à parte, a loja mais bonita de software do Rio de Janeiro, na Barra. Era uma loja da Mormai, tá certo? Eu fui lá para o sul, conversei com o Morongo, que era o dono da Mormai, né? E a gente montou uma loja no Barra Shopping, que era uma loja super bacana. E tinha muito relacionamento com o pessoal que praticava mesmo. Então a gente fazia sessões lá e juntava, as meninas vinham ver os surfistas que vinham autografar, dar o autógrafo, etc. Era muito interessante, mas eu era diretor de um banco em Resende, nessa época. Aí eu vim desse banco e montei a primeira loja de internet. Quer dizer, eu estava nesse banco e alguns amigos meus que tinham atuado nessa operação junto com o Opportunity estavam querendo fazer outras coisas. Então a gente conversou que tinham montado lá na Inglaterra uma tremenda área de acesso à internet, tá certo? E pô, a gente precisa fazer isso aqui, então tem que estudar. Então eu montei a primeira loja de internet do Rio de Janeiro, que virou uma rede, tá certo? Chamada Tudo é Fácil, e porque a gente acreditava que a internet ia tornar tudo mais fácil, tá certo? Eu ia chamar de Tudo Fácil, mas tinha uma loja de roupas, alguma coisa assim no Rio Grande do Sul, eu não consegui registrar mais, virou Tudo é Fácil, e o era um arroba, era um que virava uma arroba. Legal, bacana. E essa foi a marca, a gente montou, e logo depois veio uma lan house que montou aqui na Barra, uma outra montou ali no Leblon, e aí eu peguei e montei a terceira lan house do Rio de Janeiro em uma das minhas lojas, lá em Copacabana. Então, e essa loja chamou-se Arena Jogos. Eu montei um time chamado Arena, e esse time foi o terceiro melhor time de Counter-Strike do mundo. Foi campeão do Rio, foi campeão latino-americano, e nos Estados Unidos ele pegou terceiro lugar. Foi sensacional. Então, é isso aí. Nime, eu fico fascinado com toda essa história, toda essa bagagem. E hoje, eu fico vendo essa turma que está lá sob a sua asa no Startup Rio,
tendo a oportunidade de contar com toda essa experiência, né? Você está coordenando lá, o que tem do projeto aqui, que você pode falar um pouquinho para a gente? Bom, tudo muda, né? Inclusive o próprio Startup Rio a gente classifica como uma startup. Eu entrei no Startup Rio na segunda edição dele, a gente está vivendo a quinta edição. Ele foi lançado em 2013, eu entrei na FAPERJ em 2015 e peguei o edital que já estava pronto para conduzir. E aí depois fiz os editais de 2017, 2019 e 2021. 2019 e 2021 veio um coordenador geral, contratado pela SECT, que é o Paulo Espanha, tá certo? Com uma visão bastante interessante de penetração no mercado, expandiu isso enquanto a gente tocava. Mas eu preparei aqueles editais, tá certo? E o edital que está em curso, assim. E ainda em 2018, quando eu preparei o edital de 2019, a gente decidiu ir para o interior. Eu fiz uma apresentação no Conselho da FAPERJ e o Conselho aprovou a proposta, que era ir para Barra Mansa e Petrópolis, mas aprovou desde logo que isso fosse estendido no futuro. Então, no edital de 2020, a gente foi para mais 8 cidades, quer dizer, mais 7 cidades, né? O Rio de Janeiro, Barra Mansa e Petrópolis, mais 7 cidades do interior. Então, é isso, mas o pessoal que está lá, todo mundo tem história. Todo mundo tem história, né? Todo mundo tem história. E é um pessoal super bacana nesse sentido, entendeu? A gente tem os agentes de inovação que acompanham a turma, né? As startups. Tem muita coisa a ser compartilhada, né? Tem muita coisa assim, para o pessoal absorver. E eles têm muito conhecimento, têm muita vivência. Tem gente, por exemplo, a Ivana que lidera, ela já dirigiu na parte da área de cultura, tá certo? Da Secretaria de Cultura, então tem uma vivência, inclusive, em outras áreas. E dentro, as pessoas que estão lá, todo mundo tem muita vivência, né? E formamos uma metodologia, porque na minha época inicial a gente tinha um acordo com o Sebrae, mas em 2018 o Sebrae mudou um pouquinho o percurso naquela época e a gente teve que preparar, a gente normalmente dava o curso em Pretec, né? A gente está até conversando de novo sobre a possibilidade de retomar, mas a gente teve que abandonar o Empretec. E aí nós montamos a nossa metodologia, que está super interessante. E é essa metodologia que a gente leva para todos os lugares. E o processo da montagem, por exemplo, é feito pelo Paulo César PC, que você conhece. Alô, PC. E que era Sebrae, anteriormente. Então, não, quantidade de amigos e conhecidos que estão no Startup Rio, não dá nem para citar os nomes aqui, que a gente vai acabar esquecendo alguém. É todo mundo muito fera que está lá. Todo mundo muito fera. Então, imaginei-me, olha, você sabe que toda conversa boa, o tempo passa voando, correndo. Quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Você sabe que você é um amigo querido para mim e sempre que eu estou inventando uma coisa nova, eu sempre bato um papo com você, porque você, poxa, olha isso, olha aquilo, acho que é muito bacana. E é um cara que, eu faço esse depoimento aqui, é um cara que sempre fala assim, não, vamos fazer. Eu nem estou precisando de não sei o quê. Pô, não, vamos fazer, vamos dar um jeito, a gente vai fazer. Então, é uma alegria estar batendo esse papo com você. Eu aproveito também, pessoal, para agradecer aqui Hoje a gente está num cenário diferente, hoje a gente está aqui no Station, né, que é um parceiro aqui do Conexão 21, um coworking na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um local espetacular, especial para você estar fazendo reunião, fazendo negócios, tal. Não vou fazer esse jabá tão grande aqui, mas fiquem atentos aí para, quando tiverem necessidade, utilizarem aqui o Station. E Neme, eu passo para você fazer a despedida aqui para a turma. Só posso agradecer imensamente, né? E gostei desse espaço. Já tive atividade aqui perto. Uma dessas aí. A gente tinha... Uma das lan houses nossas era aqui perto. Então eu vinha às vezes aqui, nesse edifício. E
Mas queria agradecer assim, profundamente, e é um imenso prazer estar com você todas as vezes, porque você é fera. Você é grande. Olha só, Neme, então a gente vai combinar uma coisa, a gente fez aqui a parte 1, um pouco mais na frente a gente vai fazer a parte 2 para terminar toda essa história. E pessoal, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso papo e até o próximo Conexão 21.